Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. Meu nome é Leandro Lestat e hoje eu estou aqui para poder apresentar um pouquinho para você sobre esse comic book aqui, essa HQ de Camelot 3000. Meu, essa edição ela é fenomenal, tá? Eu não sei se vocês já tiveram a chance de poder ler essa história aqui, Camelot 3000, mas vale muito a pena. Então eu vou comentar alguma coisinha sobre ela. Vou fazer um mini review aqui sobre essa edição e eu espero que possa te ajudar a entender um pouquinho aí do que eu tô falando. Essa edição vale muito a pena você ter, ok? Então se você gosta de falar desse universo geek, se você gosta de falar sobre action figures, HQs, né, todo esse universo, então não esqueça aí de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal também, beleza? Então vamos lá. Essa história aqui, na verdade, Camelot 3000, é uma história do Rei Arthur, né, que se passa no futuro. Então, para ler um pouquinho sobre o que está sendo falado aqui, eu vou ler para vocês aqui o resumo que a gente tem aqui na parte de trás, só para poder contar um pouquinho para vocês aí, ok? Tem aqui duas edições dela. Essa edição aqui ela foi lançada pela Mitos Editora. É uma edição de 2005, se eu não me engano, tá? É uma edição um pouco mais antiga. E essa edição aqui foi lançada agora pela Panini. Agora não, na verdade ela foi lançada uns 2 anos atrás pela Panini. E é uma edição aí de 324 páginas, tá? Contendo toda essa parte aí. É um encadernado com capa dura dessa edição especial, ok? Então deixa eu apresentar para vocês aqui o que é falado aqui atrás, né? Só para poder apresentar um pouquinho para vocês aí da história do que a gente tem nesse encadernado. Então, por séculos, a lendária figura do rei Arthur serviu como um resplandecente exemplo de justiça e virtude. O próprio espírito da cavalaria encarnado, mas que foi abatido pela traição de sua rainha e de seu melhor amigo. A gente sabe toda a história do rei Arthur, o que acontece nessa história, e essa história é apresentada aqui também no futuro, no ano 3000. Então isso que é legal desse encadenado. A gente pega toda aquela história que aconteceu com o rei Arthur, com os cavaleiros da Távola Redonda e tudo mais, e a gente coloca essa história no ano 3000, no futuro. E aí é o que a gente tem nesse encadernado, tá? E essa hora chegou, não apenas para sua pátria, mas também para o mundo inteiro. A humanidade está no terceiro milênio e enfrenta o maior desafio de sua história: uma invasão alienígena de seres dispostos a escravizar e destruir os seres humanos. Esse é o cenário que está acontecendo aqui. Subjugados pela tecnologia superior dos invasores, a humanidade está à beira do fim quando o jovem descobre, sem querer, uma antiga sepultura sob Glastonbury Tor e desperta o que há muito adormecido Arthur Pendragon, né? Então o Arthur ele é finalmente despertado aqui. De volta à vida, o rei do passado e do futuro convoca seus antigos aliados, alguns muito diferentes do que a gente estava acostumado a ver. Prepara-se para reunir os cavaleiros ao redor da Távola Redonda uma vez mais e enviar os pretensos conquistadores de volta para o espaço. É o que a gente tem nesse encadenado aqui. Mas o mundo hoje é muito diferente daquele habitado por Arthur no passado. E está repleto de novos terrores tecnológicos e ameaças nunca vistas. Mesmo que o rei empunhe a poderosa Excalibur para liderar a resistência humana, ainda resta dúvida sobre se isso será suficiente para enfrentar o desafio, ou se os mesmos inimigos que já conspiraram contra o grupo finalmente aproveitarão a chance para destruir a Távola Redonda de uma vez por todas. Essa história aqui, galera, foi criada, para vocês terem uma ideia, por Mike W. Barr, que criou Batman, o Filho do Demônio, e Brian Bolland, que criou a história Batman, a Piada Mortal. E eles apresentam a sua aclamada releitura futurista de Rei Arthur aqui nessa edição de luxo. São 12 edições. Isso aqui saiu nos anos 80 no Brasil. Foram 12 edições, 12 gibizinhos, né? 12 formatinhos que saíram com 324 páginas. É o que a gente tem aqui nessa edição de luxo, tá? De Mike Barr e Brian Bolland, ok? Camelot 3000, vale muito a pena, hein, galera? A gente tem aqui então na capa ó, a Morgana, o Merlin, aí a gente tem aqui o Rei Arthur, Guinevere, né? A gente tem aqui alguns outros soldados lá do Rei Arthur. E nessa releitura,
a gente tem algumas coisas bem interessantes acontecendo, porque a maioria dessa galera aqui foi, como que eu posso dizer, reencarnada, né? Porque a história se passa no ano 3000, então é futuro. Então o que a gente tem aqui, na verdade, aí só tem o Rei Arthur, que é o Rei Arthur. O restante é tudo reencarnado, tá? Então, logo de cara aqui a gente tem uma introdução para o Mike Barr, tá? E nessa introdução de Mike Barr, a gente tem ele falando aí um pouquinho sobre a Távola Redonda, o que nós encontramos nesse quadrinho aqui. E logo de cara a gente tem aí a primeira capa, que é essa capa aqui, que é uma das mais especiais aí, que é a capa do número 1, ó, capítulo 1, Rei Arthur junto com Merlin. Então, olha lá, Monarca do Passado e do Futuro, essa é a história que começa esse encadenado. Né, como eu falei para vocês, eles estavam passando aqui por um período ali de invasão alienígena e algumas coisas começaram então a acontecer aqui. E tudo vai acontecendo nesse período aí meio que pré-apocalíptico, né? Meio que estranho o que está acontecendo naquela época. Eu não vou passar tudo, né? Vou passar algumas coisas aqui para vocês verem. Mas aqui a gente tem um vislumbre lá do cara que seria o Lancelot, né? Então, é aquilo que eu estava falando para vocês, né? Esse carinha loiro aqui, ele acaba achando o túmulo onde o Rei Arthur se encontra. O Rei Arthur está enterrado e até que ele retorna à vida, né? Então a gente tem essa cena clássica aqui do Rei Arthur retornando à vida aí. E aí começa toda essa história para o Rei Arthur, então, voltar a conseguir lá reunir toda a galera que faz parte da Távola Redonda. O que mais me chama a atenção nesse encadenado é porque eles adaptaram muitas histórias para as coisas reais que estavam acontecendo nos anos 80, né? No final dos anos 80, ou início dos anos 80 mesmo. Então eles pegam muitas realidades que estavam acontecendo com droga, até mesmo questão de sexualidade. Eles acabam colocando muita coisa aqui nesse quadrinho. Inclusive, Tristão, quando ele ressuscita aqui, ele na verdade, Tristão, ele é uma mulher quando ele ressuscita. E isso é muito estranho para ele, né? Não ressuscita, mas quando ele é reencarnado, né? Ele acaba reencarnando aqui como uma mulher. E isso é muito estranho para ele, porque ele está num corpo totalmente diferente. Quando ele né, ele consegue saber, ele consegue descobrir que ele é o Tristão, ele é um dos cavaleiros da Távola Redonda, então isso é um choque para ele. Então esse é um dos exemplos que acontece nesse quadrinho, né? Então mostra como é que ele se porta em relação a isso, né? O que acontece em toda essa história para que ele possa então vencer esse desafio, né? Porque ele acabou acordando ali no corpo de mulher. Aqui a gente tem, ó, o Merlin, né? O Merlin se revelando então ali pro Rei Arthur. Bom, eu vou passando aqui algumas. Fora que os quadrinhos, né, galera? O desenho desses quadrinhos aqui são fenomenais, olha. Aqui a gente tem lá a Dama do Mar, né? Entregando lá Excalibur pro Rei Arthur. Não sei se você consegue ver direito aí. Lembrando que esse daqui foi o encadenado da Panini, tá? Eu vou mostrar para vocês o encadenado da Mitos. Vocês vão ver que existe uma diferença grande aí, questão do colorido, né? Das edições. Que é uma figura clássica, né? Do Rei Arthur lá tirando a espada, né? Excalibur, né? Da onde estava preso e tudo mais. Aqui mostrando todo o poder dele. Aqui finalmente é liberado tipo uma energia, e essa energia ela acaba encontrando, né, os cavaleiros da Távola Redonda, e inclusive acaba encontrando a rainha Guinevere. Né? Essa daqui então é a Guinevere, e é incrível, né? Porque na verdade ela acaba tendo a mesma situação que aconteceu na outra época, lá com o Lancelot, né? Ela sabe, né, que ele é o Rei Arthur e tudo mais, acaba descobrindo, e aqui a gente tem quando o Lancelot
Ele recobre a memória dele. Nós temos então aqui a nova Camelot, lá no espaço. E aqui a gente tem o Lancelot lá se prostrando ali, né, perante o rei. E o rei Arthur já começa a desconfiar que a mesma coisa que aconteceu no passado pode voltar a acontecer aqui, né? E é claro, a gente não pode deixar de ter a presença aí da Morgana, que está vendo todo esse cenário acontecer. A gente começa então o capítulo 3, ó, a Senda dos Cavaleiros. Então nós temos ainda alguns cavaleiros lá para serem encontrados. Nem todos ainda foram encontrados. Então vários cenários começam a acontecer aqui. São coisas assim específicas lá dos anos 80. Né? Então a moda também, não é questão de moda, né? Mas o estilo de pintura que a galera utiliza aqui para poder fazer os desenhos e tudo mais é o estilo de pintura lá dos anos 80, aquelas histórias clássicas da DC também. Aqui a gente tem, ó, quem seria Tristão, né? Que é essa mulher aqui. E aí é quando ela percebe que ela tá lá no corpo de uma mulher, né? E ela resolve então cortar o cabelo dela. Eu lembro que essa edição aqui foi bem chocante nos anos 80, porque, tipo, imagina, ela ressuscitou, ela reencarnou, né, no corpo lá de uma mulher. E agora, o que fazer, já que ela tem lá o espírito de um homem, né? Então, a gente tem toda essa história sendo desenvolvida aqui nesse quadrinho tão especial. Assim, eu estou fazendo questão de mostrar isso para vocês porque eu amo demais esse encadernado aqui. Gosto pra caramba. Acho que vale muito a pena você ainda que não conhece, dar uma chance aí para poder conhecer isso daqui. Porque, mesmo não sendo assim os heróis que a gente está acostumado a ver, né, os heróis que a gente está acostumado a ver aí da Marvel, da DC, etc. Mas é uma história bem clássica lá dos X-Men, né? X-Men. Uma história bem clássica aqui do Rei Arthur. Então, vale a pena demais vocês darem uma olhada nessa edição. Né? E toda a caça começa a acontecer aqui em busca do Grail também. Então, ela é bem especial mesmo em relação à história do Rei Arthur. No final tem uma batalha a lá Star Wars aqui que acontece. Meu, é um dos clássicos assim dos anos 80 que foi lançado, que vale realmente a pena você conhecer. Ok? Então, se você ainda não conhece isso, a gente tem aqui o final da batalha, ó, entre Rei Arthur e a Morgana, o filho da Morgana também, o Merlin e tudo mais. E o legal é que eles dão um final aqui para cada personagem, né? O que vai acontecer com cada personagem aqui nessa edição. A gente tem o final aí pro Rei Arthur, tem o final para Guinevere, tem o final ali pro Lancelot. Então ninguém fica sem final aqui. A gente tem um final decente para cada um deles, seja ficarem juntos, seja morrer, seja o que for. Okay? Então vale a pena você dar uma olhada. O que eu ia mostrar para vocês aí rapidinho é essa edição aí da Camelot 3000. Só que lançado pela Mythos. Então, se vocês forem olhar, o colorido da Mythos, ele é totalmente diferente, ó. Ele segue mais o que foi lançado nos quadrinhos originais, né, dos anos 80. Lembrando que os quadrinhos que foram lançados aqui nos anos 80, infelizmente, eles não foram lançados completos aqui, né? Então teve muito corte nos formatinhos que nós recebemos aqui no Brasil. E essa daqui, na verdade, foi a primeira vez que essa edição ela foi publicada completa. Eu comprei essa edição aqui da Panini. Eu ia até me desfazer dessa outra aqui, mas quando eu vi que o colorido é diferente, esse daqui é bem mais forte, é bem mais... Eu não sei. Ele é bem mais clássico, assim, anos 80, né? Eu não sei se você tá conseguindo ver aí. Legal.
tá? Mas é um colorido muito mais clássico, assim, versão nos 80. Eu gosto bastante desse colorido mais forte aqui. E quando eu vi que esse colorido, ele era diferente, né? A colorização de um e do outro era diferente, eu resolvi manter os dois, tá? Mas para vocês verem como que eu gosto desse compilado aqui de Camelot, tá? Bom, galera, é isso. Só passei aqui para poder mostrar um pouquinho para vocês desse compilado aqui de Camelot, encadernação especial e a encadernação especial aqui da Mythos. Me diz aí o que você prefere, né? Se você prefere esse aqui da Mythos, né, com esse colorido mais forte aqui, ou se você prefere esse daqui com um colorido mais moderno, né? Mais modernizado, assim por dizer, ok? Essa edição de luxo aqui. Então, obrigado aí, galera, pela sua companhia. A gente se vê então no próximo vídeo. E não se esqueça aí de curtir e se inscrever aqui no canal. Bem importante, hein? Até mais então. Tchau, tchau.